ar mais um podcast do SV Tá On e hoje eu trouxe um debate para vocês. Eu fiquei muito animada com essa pauta, estou muito feliz com os convidados que eu trouxe. A gente vai falar sobre a temática pets. Aqui o debate vai trazer para você se todos os pontos e aspectos sanitários e regulatórios que tem envolvendo o tema pets e toda a parte também sociológica, né, social desses pets. Então, eu estou recebendo aqui duas pessoas bem bacanas, que é o Kleber, da Sanit, que é uma consultoria regulatória, né, sanitária, e também o Pedro Rodrigues, que é professor, cientista social, professor também de Sociologia e História. Então, eu vou deixar eles se apresentarem também, falarem um pouquinho, e a gente vai começar pela história, né, Pedro? Vamos começar do começo, contar um pouco dessa história, dessa relação entre humanos e pets, para a gente ir desenrolando o nosso papo aqui. Claro, eu acho que a abordagem de a gente pensar a história vai trazer vários ganchos, né, pra gente continuar essa conversa. E também é importante a gente pensar a partir da sociologia, que a gente trabalha de que no ser humano, dificilmente a gente tem algo que é dado naturalmente. A gente tem tudo que é construído socialmente. Então, pra gente olhar essa relação do homem, do animal, é importante a gente ver aonde isso começou e por que isso começou. E aí a gente vai trazer alguns dados de historiadores, de estudiosos que acharam os primeiros resquícios dessa aproximação humana. E ela data de dois momentos, que são dois momentos super importantes para nós, seres humanos. Então, o primeiro deles é de mais de 20 mil anos atrás, mais ou menos ali na região da Sibéria, uma região muito fria, que são os primeiros fósseis de humanos próximos aos cachorros, nesse caso. E os estudiosos dizem que não é uma aproximação dada naturalmente ou dada apenas por afeto ou proximidade, foi uma questão que eles chamam de funcional. Existiu uma função por essa aproximação que foi sobrevivência. Era uma região muito difícil de alimentação, o homem e o cachorro compartilhavam de muitos desses alimentos, e o próprio cachorro se aproximando do ser humano, sentindo ali mais protegido, com um alimento mais facilitado. O homem sentindo a proximidade com o cachorro, vamos dizer, uma função de caça, uma função de proteção. Por isso que a gente está chamando de funcionalista essa relação. Ambos se sentiram, vamos dizer assim, beneficiados com essa aproximação. Esse é um dos primeiros relatos do que a gente pode considerar um pet. Por que um pet? Porque a gente tem essa diferenciação dos animais que estão dentro da casa dos animais que estão fora da casa. Porque nesse segundo momento, que foi muito importante para o ser humano, foi quando a gente se aproximou mais efetivamente dos outros animais. Que foi ali naquele primeiro momento onde o homem começou a criar as primeiras cidades. Isso lá muito atrás, quando o homem começou a cercar os animais, começou ali a encontrar uma fonte de alimento mais segura, mais, vamos dizer assim, que não lhe dá o risco de ter que sair na caça, ter que correr risco de vida. E aí um dado muito interessante dessa relação, dessa aproximação, é simplesmente que o homem, naturalmente, umas coisas naturalmente, é intolerante à lactose. Porém, devido a essa aproximação com animais, no caso a vaca e o alimento constante do leite, tornou a parte da população hoje não intolerante à lactose. Então, isso é já vamos dizer assim, uma prova viva que essa relação modificou tanto os animais quanto nós, seres humanos, nessa distante e contínua relação do homem aí com o animal. Muito interessante isso. O bate-papo sobre hoje vai mostrar justamente a importância, né, social de um pet, que a gente vai falar até de questões de carinho, não carinho, proximidade ou não proximidade, o que é considerado um pet ou não, porque isso é muito relativo para cada pessoa, a gente tá falando disso e vai, né, falar aqui. Mas agora vamos falar um pouco dos aspectos sanitários da coisa. Porque assim, eu quero levar meu pet para o supermercado comigo. A gente vai falar da importância de um apoio talvez emocional e tal. Mas vamos pensar, vamos abrangir um pouco, né, o debate, o olhar. E o outro lado, tudo sempre tem os contrapontos. A quem você agrada ou não, as legislações que estão impostas ou não, o quanto você precisa de demanda ou não. Você estava me contando a respeito de um selo, de repente a gente podia pegar um gancho por ali. Pode ser uma boa. O que acontece, essa discussão, né, a questão da presença do pet, como o Pedro disse, já vem há muito tempo, ela é histórica, né? E a gente vem notando que a cada vez mais vem crescendo essa questão até do tamanho da nossa população de pet, né? A gente tinha falado recentemente, quer dizer, hoje tem uma população de 160 milhões de pets, né? Aqui no Brasil. O Brasil é um dos 3 maiores países, né? Então é um número bem importante.
E quando a gente olha essa questão como é que você fazer isso, porque tem uma questão de regulamentação importante, né? A gente nem está questionando a questão da relação homem-animal, mas é uma questão realmente de como fazer isso da forma correta. E aí o que tem hoje um exemplo, né? Existe um projeto de lei federal, ele está em análise ainda na Comissão de Constituição e Justiça, que permita, né, que regule isso de forma federal, que regule a questão da presença dos animais, né, dos pets em si. Mas a gente já tem algumas iniciativas de locais que já fizeram, então acho que é um ponto importante. O primeiro município, né, no Brasil que fez foi o Rio de Janeiro. Então foi uma iniciativa da associação local lá da Serge, né, de supermercado com a prefeitura. Então eles fizeram um decreto, né, foi feito um decreto lá pela Câmara, muito bem sucedido, e criou uma série de regramentos, né, de uma legislação específica. Como é que você deve fazer isso? Porque o grande ponto é esse, né? Como fazer da forma correta. Você tem que prever uma série de coisas, né? Então, legal, é a questão da entrada e permanência do pet dentro do supermercado. Quer dizer, como vai ser feito isso, né? Que tipo de pet que pode entrar? Quanto tempo ele tem um tempo que ele pode ficar lá dentro? Ele pode andar em todas as áreas, né? Então, como é que é a questão da higienização, né? Quem é responsável? Então, você tem que preparar isso. E aí, eles fizeram essa iniciativa. E hoje, né, é algo que eu acho que é importante, né? Nada muito obrigatório, mas é algo que, se a tua rede, se o teu supermercado, né, entende que pode ser importante, existe uma adesão voluntária. Então, quando você adere de forma voluntária, você vai seguir todo um código ali, um regramento, né, para poder, que vai estabelecer as normas, desde protocolos de higienização, de limpeza, as questões sanitárias, né, onde é que ele pode circular. Então, por exemplo, parte de produção, de armazenamento, manipulação, ele não pode acessar, né? E aí tem uma questão de como você tem que entrar sempre com guia, né? E uma coleira. Alguns cães, né, precisam usar focinheira, né? A depender da raça. Tem também a questão de o cãozinho está lá, ele entrou com você, quer dizer, fez nas sujeiras ali nos dejetos, né? Você tem que recolher. Então você tem uma responsabilidade e você tem que ter em mente que é o que a gente sempre também diz, é o seguinte, você precisa levar o teu animal num momento de passeio, de descontração, né? Existe um ponto importante, como é que é o comportamento do meu animal, né? Então, em casa ele é super tranquilo, mas e na rua ele é dócil, no parque, você já fez alguns testes, né? Quando você entra num ambiente como o supermercado, ele vai estar exposto a centenas de estímulos, né? Principalmente a questão do olfato, né? O cão é muito ligado ao olfato. Então, ele vai estar lá em momentos com muita gente, quer dizer, iluminação, coisas que não são o dia a dia de ele estar lá na sua casa. Então, precisa tomar muito cuidado e a gente precisa seguir essas regras, né? Acho que ao longo do bate-papo a gente vai dizer um pouquinho mais como é que elas estão sendo estruturadas, né? Que eu acho que pode ser um modelo para a gente seguir. É legal essa parte estrutural, né? E tanto da estrutura que já está sendo olhada, né? Até como a gente falou em outros podcasts, quanto está sendo aberto para os cordões lá do autista, né? Sim. Então você vê que, como a gente estava falando, pegar o gancho, a sociedade foi se adaptando. Então os animais os humanos aos animais e vice-versa, e foi evoluindo. Então nós também, entre nós mesmos, estamos nos adaptando a novas neurodivergências, enfim. Então a gente tocando num ponto de vista tanto social, assim, você pode trazer pra gente qual é o ponto, né, desse apoio de ter um pet, vamos fazer, digamos, o lado positivo, né, de permitir um pet que adentra no supermercado. Então, qual é esse papel social hoje de um pet na vida das famílias, até da própria sociedade? É interessante esse ponto, até pra gente pensar, porque se a gente olha os pets hoje, a gente vê ele todo com uma carga de simbologia que envolve família, que envolve uma proximidade, um afeto muito grande, e isso foi sendo um processo histórico. Vamos dizer assim, os sociólogos que eu acabei acompanhando para tentar trazer aqui para vocês, eles vão falar que há uma hierarquização, entre muitas aspas, que o ser humano acaba criando com os animais. E qual que é essa hierarquização? Da onde que ela vem? Daqueles animais que adentram a nossa casa. Tá. Existem aqueles animais que ficam para a porta de fora da casa e aqueles que estão dentro de casa. E quando eles vão ali com o tempo criando esse hábito de estar presente nas rotinas, por exemplo, do sentar para ver uma TV no fim da noite, para jantar, naquelas reuniões familiares, ele acaba fazendo parte da família, naturalmente.
E se você começa a colocar essas cargas nele como família, você vai querer tratar ele como família. E as famílias normalmente são a nossa maior fonte do quê? De apoio, de segurança, de se sentir bem. Então os animais, com o passar dos anos, foram carregando essa simbologia que foi modificando a relação deles com nós e nós com eles. Então, hoje, a gente sabe muito bem, e tem muitos estudos da área de psicologia, da psiquiatria, de que os animais, aí eu não vou falar só o cachorro, porque não tem essa definição muito bem clara qual seria o animal para essa relação, que fornecem apoios psicológicos fundamentais para pessoas que às vezes com depressão, com crise de ansiedade, e ali, nessa questão da gente ver onde ele pode ir ou pode não entrar, é uma relação que às vezes a gente pode classificar, tal pessoa anda com o seu pet para todos os lugares, é uma necessidade ou um luxo. A gente não tem como saber, vamos dizer assim, a subjetividade que aquela relação traz. Então, quando a gente pensa que já que o pet é da nossa família, você quer ir com a sua família em todos os lugares, muitas vezes. Você quer compartilhar os espaços, os momentos com um animal como um membro da família ou como qualquer outro membro da família. Pegando esse gancho da família, na APAS a gente tem um dado, eu achei muito curioso saber dessa informação, de que pais, né, de pet, donos de pets que se consideram, se autonomeiam pais de pets, gastam, aí eu não vou lembrar um dado agora, mas X% a mais do que uma pessoa que simplesmente tem um cachorro ou tem um gato. Então, olha o quanto isso é rico para um supermercadista que fala, opa, então, se eu tiver o selo, eu estou num lugar que eu cumpro as regras, eu não preciso me preocupar, então eu estou cumprindo as regras que foram estabelecidas, não sou eu que estou determinando, é a regra. Ao mesmo tempo, eu acolho esse público, que pode ser social ou não, então realmente, eu preciso de um apoio psicológico, mas não, eu sou um pet friendly ali, e aí eu sei que essas pessoas vão gastar mais na minha loja. Mas agora eu quero levar um contraponto, vamos dizer assim, do outro lado. Vai nem negativo, porque aqui não existe positivo ou negativo. São só lados para todo mundo escolher. A gente estava comentando um pouco. E também as outras pessoas que não querem conviver. Então, a gente teve uma evolução da sociedade que cada vez mais pessoas estão tendo menos filhos, estão tendo mais pets. Mas a gente também teve aquele ponto da solidão que foi falado. Então, também, cada vez mais pessoas não estão casando, não estão formando família, também não querem pets, são pais de planta, né? Então, assim, eu também, às vezes, não quero entrar no supermercado e me deparar com um bicho, enfim, eu não quero ter essa convivência. Então, também é legal esse olhar de que tá tudo bem não ser, porque eu quero... Por isso que eu falei, o contraponto aqui não estamos levantando a bandeira de que tem que ser. Não, tem muita implicação, né? De regulamentação sanitária, é um lugar com alimentos, é um lugar com muita gente. Então, do mesmo jeito que você tem uma família com pet, você tem uma família com criança. E aí, de repente, essa criança pode ter algum problema com algum pet, alergia, ou ela tem uma fobia. Eu tenho pessoas da minha família que têm fobias de cachorro. Então, a gente também tem que respeitar essas pessoas. Então, a gente chega a ter alguma pesquisa sobre isso ou não, ou qual seria a opinião de vocês em relação a isso? É uma experiência pessoal tem esse outro contraponto também de tá tudo bem não ter, né? Ser uma loja, digamos, como é hoje, comum, normal. Nem tão aberta. Eu acho que a palavra que precede tudo é respeito, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer relação. Eu acho que tem esse entendimento, né? A questão realmente que a gente sempre fala do convívio, né? O meu animal, ele é o meu cachorrinho aqui, o meu gato, que também você abre a questão quando você fala de pet, você pode levar o teu gato, por exemplo, lá no supermercado, pensando no município lá do Rio de Janeiro, que já regulamentou. Então, você vai levar ali dentro lá da caixinha ou tem alguns que do andam suporte. Em guia. Tem alguns que já vão em guia. Mas eles não estão recomendando muito a guia no gato. Pro gato, O gato fica mais ali confinado. Porque imagina, se ele escapa, por exemplo, dessa guia, um gato dentro do supermercado, que pode fazer? Não pega né? nunca mais. Você vai pegar de novo. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, essa questão realmente do comportamento, né? Que a gente tinha mencionado também. O animal é super dócil, mas aí você vai colocar ele nessa situação ali de estar num momento de estresse. Como é que ele pode reagir, né? A gente tem alguns casos de outros setores, né, que um cão ele simplesmente puxou de tal forma que levou a coleira embora e o dono não conseguiu segurar.
e ele acabou batendo numa senhora e derrubou a senhora, quebrou o braço, foi uma coisa complicada. Aí tem a responsabilidade dele, do próprio estabelecimento, enfim, foi um caso... E tem as questões também de mordeduras, né? Então, quando você tem aí situações, por exemplo, um dano nesse corredor, né? Então, você está no corredor vindo, eu tô vindo com meu filho no outro corredor, no mesmo corredor. Por alguma razão, a criança chegou perto, foi ali tocar no animal, e ele pode ter uma reação ali imprevisível. Então, ele pode morder, quer dizer... Então, tem essas questões de você... também a questão de respeitar os espaços, né? E também, na questão do selo especificamente, você sabe que ali vai ter pessoas que vão levar os seus animais. Na outra loja que não tem o selo, não vai ter. Então, você também, enquanto consumidor ali, vai poder optar. Eu não quero encontrar com nenhum animal, eu quero fazer minhas compras, né? Então, você vai ter essa sinalização que vai permitir que você acabe escolhendo. Então, acho que esse que é o ponto principal, é a questão do respeito e a questão de conhecer, né? Conhecer o seu pet, né? Você já faz passeios com ele regularmente, né? Você anda com ele na rua. Não, eu vou sair direto, vou para o supermercado com ele. Não é a melhor alternativa, né? Então, precisa saber o que pode acontecer. Então, o animal é um animal adaptado, né? Então, tem tudo isso que... Eu tenho 2 bulldogs franceses. Super pequenos, super fofos, né? Uma menina e um menino, né? Então, a menina, ela é da pá virada, né? E o menino tem medo, então são os opostos. Então, situações diversas. Essa aqui é a questão de você saber, entender um pouquinho do comportamento do seu pet, né? Para poder expor ele em algumas situações, né? Nesse caso específico também, só trazendo que eu acho que é importante, existe uma certa a regularização que prevê que você tenha que apresentar a sua carteira de vacinação, né, do seu pet para entrar dentro do supermercado. Então, aí a gente também tem que pensar, quer dizer, as vacinas são anuais, né? São repetidas. Então, a gente também tem que ter uma linha de frente ali, quando o pessoal está entrando, um treinamento para essa equipe do supermercado. Deixa eu ver a carteirinha, quer dizer, imagina, são as questões que a gente tem que provisionar, né? Então, vai olhar e fala, puxa, deixa eu ver qual é o animal. Olha, vacinou, quer dizer, precisa fazer um controle disso, né? Uma coisa um pouco complexa. E aí, nesse caso, precisaria talvez um veterinário ou não precisa ser nisso? Não, precisaria treinar, de repente, esse time logo da entrada, né? Tá entrando com pet. E aí eu acho que poderia ser até uma alternativa. Olha, como é que chama? Colocar até uma etiquetinha ali uma coisa realmente para você poder que ele está sendo cuidado. Alguém que a gente até conhece, é da casa, né? Então ele veio aqui, aí ele sempre volta. Você pode criar uma coisa até de uma fidelidade ali daquele pet específico. Sim. E você também tem que pensar nos protocolos, né? Da parte de limpeza e higienização da loja. Se você faz isso 2 vezes por dia, se você é um ambiente pet friendly, você vai ter que fazer mais vezes. Vai ter que ter uma equipe ali dimensionada para qualquer contingência, quer dizer, de fazer uma limpeza. E aí tem outro ponto que eu acho que é curioso, que é a questão animais de pelo longo, né? Então, um Golden, por exemplo. O Golden está lá e de repente gigante. Dá aquela chacoalhada e os pelos né, ficam em suspensão. Quer dizer, vão para onde? Sei lá, os produtos da parte do balcão frio. Podem entrar até ali na padaria. Quer dizer, aí tudo bem, eu vou pegar ali uma embalagem cheia de pelo, né? Então, quer dizer, eu não gosto do animal, quer dizer, se o cachorro é meu, tudo bem, né? Mas a gente tem que pensar numa série de pontos. Por isso que tem muito debate, tem muita discussão, mas acho que a coisa precisa ser feita sem muita pressa, sabe? Pensando em cada etapa. E eu acho que isso é um ganho para toda a sociedade, né? De escolha, né? Então, acho que o que você falou é importante, respeito dos 2 lados. Sim. Então, a pessoa que tem um pet entender que não é porque o pet é dela que outra pessoa tem que aceitar, assim como qualquer outra coisa, né? Até um ser humano que tem, né, um problema. Assim como o supermercado, né? O supermercadista falar, não quero, não estou disposto, não tenho estrutura, ou não é a minha filosofia, e tá tudo bem. Então, a gente cada vez mais ampliar para ter os 2 lados, porque senão fica também aquele bairrismo, né? Não, pet friendly tem que ser, é a sociedade. Gente, tá bom, mas ainda também existe sempre vai existir o outro lado de tudo, né? Então, esse lugar, assim, do respeito, eu acho que é o principal, né? Eu acredito que é bem por esse caminho, um caminho que, ao trazer essa como uma demanda da sociedade, não uma demanda absoluta. Seria uma questão de que existem essas vontades de ter esses espaços e tem vontades de pessoas que não querem compartilhar esse espaço. Aqui nessa conversa, você falando, 2 pontos me lembrou,
Por exemplo, quando entrou em debate a questão de criar área de fumante, por exemplo. Uma pessoa que queria fumar, a pessoa que não queria compartilhar o espaço, então se cria espaços propícios para que os dois grupos possam satisfazer suas vontades. Lembra dessa conversa dentro do supermercado? Teve? Mas era dentro do supermercado ou uma área fora? Eu pensei mais no sentido geral, tá, por sim, exemplo, sim. em bares, Sim. que então, para uma necessidade nova que estava surgindo, né, de não permitir mais aquele consumo dentro, se criou alguma estratégia para satisfazer os dois, não ser absoluto no sentido ou pode ou não pode. Isso. E o segundo ponto que eu achei interessante é que se a gente está falando desse processo de uma relação entre o homem e o animal de muito tempo atrás, do mesmo jeito que nós fomos ganhando as características de se aproximar desses animais, os animais foram ganhando características que a gente foi colocando dele humanística. Por exemplo, quando ele foi falar dos dois animais dele, ele chamou de filho e filha. Menino, menina. Então, menino e menina. Isso já é, vamos dizer assim, colocar, simbologias humanas. Sim, verdade. E o que a gente tem principal fonte? Por que nós, seres humanos, vivemos em sociedade? Porque nós sentimos que nossa sociedade ela é melhor organizada ou mais segura quando a gente vive em conjunto e com regras. E se a gente está colocando esses animais num mundo, vamos dizer assim, humanístico, certo, eles precisam respeitar as regras assim como nós. Por exemplo, existem casos, eu quero entrar com meu pet em tal lugar, você pode entrar em qualquer lugar de qualquer jeito? Não, você segue suas regras. Por que o seu pet, ou seu filho, ou seu animal não vão respeitar as regras? Sim. Se a gente está humanizando ele, então a gente tem que entrar nessa ideia de que a gente precisa de regras para poder satisfazer o grupo que quer ter aquele espaço com pet, aquele grupo que quer ter sem espaço para pet, porque vivemos numa sociedade onde a gente precisa do convívio mútuo. Sim. E se a gente fizer isso de uma maneira mais saudável, todos têm a ganhar com isso. Sim. E eu não entendo também a dificuldade de algumas pessoas de transpor espaços. Então, como ele disse, as pessoas que agora passeiam com pet já é uma lei. Você não pode simplesmente deixar o dejeto ali e ir embora. Você precisa recolher. Então, por que você pode pensar que é responsabilidade do supermercadista recolher? É a mesma coisa, né? É um lugar que você tem que prezar pela higiene. Se o seu pet não vai numa pracinha de cachorros, porque ele briga com outros cachorros, por que você acha que ir no supermercado vai ser diferente? Se o seu pet tem um perfil, um traço genético lá na linhagem dele ancestral, que isso está ali, e ele pode ter uma questão agressiva. Por que não focinheiro? Porque na minha casa, comigo, ele é um doce. Ele está domesticado dentro da sua casa. Dentro de um ambiente com tanta exposição e tão diferente, ele pode não ser tão dócil e causar problemas para outras pessoas que também são famílias, como você. Você e seu pet é uma família, ele e a criança, ou ele sozinho é uma família, né? E ele quer também ter a mesma liberdade que você de entrar no supermercado que acolhe a todos para fazer a refeição dele ou para comprar algo. Às vezes as pessoas vão para passear, as pessoas vão para conversar com outras pessoas, então é um ambiente social. Então olha quanta sociedade tem em todo esse tema, né? Tem a sua relação você com o pet, tem a relação com quem não quer ter pet, tem a relação com outros pais de pets, enfim, entre humanos entre si. Então é um debate realmente longo que eu quis trazer para mostrar assim, o problema não é certo ou errado ou sim ou não. Olhe para todos os pontos e principalmente quem é comerciante, qualquer um vai olhar sempre do ponto de vista de negócio. Isso me traz melhora de talvez marca, de reconhecimento de marca, de margem de produto, de maior venda de produtos. De repente eu abro uma seção de pets, eu sou uma loja pet friendly, eu abro uma seção ali em parceria em collab, uma seção exclusiva para pet. Pode ter aquelas... eu imaginei, fiz um contraponto, sabe aqueles lugares de criança, que em muito lugar já tem? Você pode ter um lugarzinho de pet ali. Você deixa ali um lugarzinho para eles e vai fazer sua compra. Então, tem muita oportunidade de business também olhando por esse lado. Quem se dispor a isso? É um olhar do próprio dono do lugar que vai falar, aqui eu vejo um ponto de dinheiro, eu vou investir. O outro fala, não, para mim não vale a pena, porque o meu público são senhorinhas, ou são gente muito jovem, é gente, sei lá... Enfim, depende muito de onde você está. Então, provavelmente esse lugar, essa loja no Rio de Janeiro, deve ter percebido que a demanda de pessoas querendo adentrar a loja com pets é muito alta. Até porque a gente, que é de São Paulo, percebe muito assim. Em São Paulo, a gente não vê pessoas de chinelo no supermercado. Você vai pra praia, as pessoas vão descalças no supermercado. E para eles é normal.
assim, não é uma coisa que é estranha para eles, porque é a rotina deles. Então vai ser a mesma coisa com uma loja, de repente, de bairro, que aquele bairro, imagina assim, Higienópolis, que tem muito pet, que é uma coisa mais elitizada. Ou sei lá, Moema. Então, que você tem aqueles lugares específicos, uma lojinha pequenininha, ali, de repente, você conseguiria deixar, até porque os pets são menores. De repente, você tem um açaí, catacadão. Será que dá para deixar? E aí, até as lojas do interior, agora eu quero estender. Então, assim, eu tenho um pônei de estimação. Né, eu tenho um porco de estimação, leitãozinho, então, né, eu tenho uma cobra, piton, então, também, quando eu falei no começo de questões de julgamento, a gente entra muito nisso, só porque é meu cachorro, meu animal, tá tudo bem, mas isso na relação da sociedade, então, imagina o trabalho que foi para as pessoas da legislação. Pensar nisso, hoje você sabe que assim, hoje pensando em São Paulo, né, existe um decreto que ele proíbe que você a presença dos animais vivos, inclusive, né? Então você tem de você adentrar e permanecer dentro do estabelecimento, você não pode mesmo, né? Então é um ponto importante. Então por isso que precisaria vir uma questão no sentido, seja municipal, mesmo estadual, ou algum movimento, né, organizado que você conseguisse via associação promover. Eu acho que precisa estabelecer, né, os limites, né? Que eu acho que esse é um ponto também importante. O que pode, o que não pode, né? E eu estava me lembrando agora um pouquinho antes dessa diversidade, né? Tanto da questão que você falou de público, né? Então, quer dizer, o mercado é muito grande, né? Os últimos dados dão conta que o mercado pet movimentou quase 80 bilhões no ano passado. Então é algo que não é desprezível, né? Quer dizer, e boa parte disso também está dentro do próprio mercado, que tem lá a questão da venda da ração, dos acessórios, né? Então, dos consumíveis, né? Que é o tapetinho ali, higiênico. Então você tem muita coisa que acontece. Acho que tem que fazer uma análise profunda sobre o tema, né? Cada rede tem que olhar, né, para o seu negócio. Eu acho que dá realmente para criar os programas de fidelidade, como a gente falou, né? Fazer disso de fato, bom, legal, vamos regulamentar, vamos aprovar e vamos tirar o melhor proveito possível. É algo que deve ser pensado, né? Essa questão dos espaços que você disse, né? Também tem uma questão de regramento, mesmo fazendo no mar externo, né? Então, eu vou colocar lá os animaizinhos, de repente vai ter um monitor, quer dizer, como é que são animais que nunca tiveram convivência, né? Tem um ponto importante, né? A gente tem hoje as creches, os hotéis que abrigam os animais. Então tem toda uma preparação também, não é só... o Pedro foi lá, levou o cachorro, levei o meu. Achei interessante o ponto de vista, porque quando eu imaginei na cabeça, eu pensei dentro da loja. Você pensou fora. Olha que interessante o ponto. Tem também, você pode fazer de repente num anexo, né, uma coisa ali fora. Porque também tem um outro ponto importante. Dentro da loja, né, com essa nova legislação, você não pode nem alimentar e nem água e nem alimento para o animal durante esse trajeto da permanência. Então ele tem que fazer esse consumo externo, não pode comer dentro da loja. Você não pode também colocar ele dentro do carrinho, né? O carrinho que você está empurrando com as suas compras, né? Então você tem algumas coisas que são muito importantes. E sempre essa coisa de você andar com a guia, com a coleira, é impensável você andar, não, ele é tranquilo, ele sempre me acompanha. Que a gente vê muito isso no prédio, né? Enfim, que mora em condomínio, tem essa questão que você desce, também tem o regulamento do próprio condomínio, né? E muitas vezes, invariavelmente, a gente vê alguém no elevador ou ali na área comum sem a coleira. Ah, mas ele é tranquilo. Quer dizer, tranquilo para quem, né? E outro ponto importante, ele pode fugir. Quer dizer, você imaginou se o cachorro está ali dentro do mercado, ele dá uma disparada, ele se assusta com a presença de um outro. Como é que vai fazer? Quem vai pegar o cachorro, né? Então, sabe, são coisas que a gente tem que pensar e que vão muito além, né, do pensamento ali primário. Então, tudo isso a gente tem que organizar. E a questão do que eu falei da creche e dos hotéis, que é um ponto importante a parte de socialização do próprio pet, né? Verdade. Ele tem um momento ali de aclimatação, né? De preparo para poder se relacionar com os outros ali de forma intensiva. Então você põe eles ao mesmo tempo juntos sem o mínimo preparo, pode dar uma briga ali. Sim. Então com consequências severas, né? Então tudo isso a gente tem que ter noção. E eu sempre acredito muito no bom senso, né? Bom senso prevalece sempre. Que é o que eu falei, puxa, eu vou lá, vou fazer a despesa do mês. Então eu vou lá entrar, o Pedro vai lá com o cachorro dele, eu vou com o meu, você vai com o seu. Entrando ali na loja, quer dizer, mas você vai conseguir pegar a caixa de leite, quer dizer,
Você tem que segurar ele aqui na coleira, o teu telefone que está tocando, você tem que pegar e empurrar o carrinho. E aí, como que você faz isso? É algo muito difícil, né? Não é uma coisa tão fácil. Aí você põe toda a tua compra lá no carrinho, vai passar no caixa, tem que ter toda essa atenção. Vai empurrar o carrinho, se o cachorro é pequeno, cuidado, pode passar em cima do cachorro. Exato. Passou ali na saída, você vai colocar as coisas dentro do teu carro. Quer dizer, olha como a logística é uma coisa que é um pouco complexa. Eu vou lá só passar, eu vou pegar só uma coisa muito rápida aqui, passar até no caixa rápido mesmo. Então você entrou no lado, meio que você saiu do outro. Aí eu acho que é válido. Para questões muito mais ali, né? A compra do mês, ou a compra, né? Uma compra ou levar só produto de limpeza, é tanta coisa pesada para carregar. Então acho que precisa ter esse bom senso, esse entendimento, né, dos tutores aí, para poder criar um ambiente mais harmônico, tanto para pensando no bem-estar, né, dele, do próprio animal e dos demais consumidores que estão ali, né? Com certeza. A gente está arrumando para o fim. Foi muito bom esse papo. Eu gostei bastante. Conseguimos trazer os contrapontos para deixar aqui para pensar até para quem é dono de pet, para quem não é dono de pet, para quem é supermercadista, para quem não é supermercadista. Então, colocar o tema realmente em debate, como tudo que a gente traz. Então, a gente falou de gerações, né, diferentes gerações no mercado, sobre vaga de emprego, a gente fala sobre inovação e inteligência artificial. Então, agora o tema pet, assim, tudo tem que ser olhado e tudo cabe. Basta, né, a pessoa escolher, eu quero seguir este caminho, eu não quero seguir esse caminho. Porém, não pode se ficar para trás e fingir que o assunto não existe. Sim. Então, assim, nem sei que existe uma lei, eu nem sei que existe um selo, ou quero ignorar a população crescente. Então, a ideia desse bate-papo foi esse. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês podem deixar o recado agora para quem assistiu a gente, né? Então, fiquem à vontade. Muito bom. Pedro? Primeira coisa, para finalizar, o mais importante foi que aqui a gente não tentou trazer qual que é o lado certo, qual que é o lado correto. O mais importante, e na sociologia a gente trabalha muito isso, que é a complexidade que a nossa sociedade é. Ela tem vários elementos, e quanto a gente se debruça e tenta, vamos dizer assim, entender as diferentes atores, diferentes complexidades da sociedade, quem ganha com isso é a própria sociedade, como você disse, para esse convívio mútuo, essa questão de empatia, essa questão de conseguir tornar mais, vamos dizer assim, saudável essa vivência que não tem sido das mais fáceis na nossa sociedade. Foi um prazer aqui contribuir com vocês com isso. Minha rede social, para quem quiser seguir, é @predo.pedro, escrito errado mesmo primeiro, mas porque era um apelido de infância, longas histórias que eu posso contar lá, qualquer coisa. Mas lá eu sempre tento compartilhar algumas coisas de sociologia, história, o que puder trazer de novos assuntos, podem me procurar lá, sempre estarei à disposição. Muito bom, obrigada pela presença. E, bom, eu sou o Kleber Fazani da Sanity, a nossa rede social é @SanityConsultoria. Foi muito bom estar aqui, obrigado Juliana, Pedro e todo o time. E eu acho que é isso, a gente sempre pensa muito, tem muito debate e a gente está sempre atento aí às tendências e como torná-las aí da forma mais fácil, simplificando alguns processos, né? É isso, obrigado. Bom, a Super Varejo sempre traz temas relevantes para vocês. Os nossos episódios vão ao ar toda quarta-feira às 18h. Fiquem com a gente, acompanhem, curtem, compartilhem, que vocês vão saber de tudo que está movimentando o setor. Muito obrigada.